Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinário A Figura do Juiz Leigo. O meu nome é Alice, eu sou advogada e fui juíza leiga no TJMG por 4 anos. Na verdade, o meu contrato se encerrou há poucos dias. Durante esse período, eu tive a oportunidade de conduzir mais de 1.000 audiências e elaborar cerca de 4.000 projetos de sentença, além de vivenciar a experiência de gabinete e dos juizados especiais. E é justamente sobre essa experiência que eu quero falar com vocês hoje. Em primeiro lugar, a gente precisa entender de onde vem a figura do juiz leigo. E lá na Constituição de 1988, no artigo 98, já houve essa menção que os juizados especiais seriam compostos de juízes togados ou juízes togados e leigos. Já a Lei 9.099 de 95 também trouxe de forma expressa a previsão da figura do juiz leigo, em seu artigo 7º, que eu peço licença aqui para ler para vocês. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Contudo, a resolução 174 do CNJ, que é de 2013, traz a seguinte previsão, que eu peço licença novamente para ler. Os juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados entre advogados com mais de 2 anos de experiência. Então, embora a Constituição, lá em 1988, já tenha previsto a figura do juiz leigo, essa função só foi regulamentada a nível nacional em 2013. Mas vale lembrar que nessa época já havia atuação de juízes leigos em vários tribunais, em vários estados do país. Na verdade, só não existia uma política judiciária no âmbito nacional que disciplinasse essa atividade. E afinal, quem é o juiz leigo? Como previsto na resolução e na Constituição, os juízes leigos são auxiliares da justiça e eles estão sob a supervisão do juiz togado, que no caso é o magistrado. A ideia da participação dos juízes leigos no âmbito dos juizados especiais é a união entre a experiência prática dos advogados e a necessidade da celeridade que esse sistema exige. E quais são as atribuições dos juízes leigos? As principais atribuições são a realização de audiências e elaboração de projetos de sentença. Via de regra, as audiências realizadas são as audiências de instrução, quando o juiz leigo vai poder colher depoimentos das partes, das testemunhas e outras provas, caso seja necessário. Mas o juiz leigo também pode realizar audiências de conciliação. Além dos projetos de sentença, o juiz leigo também pode elaborar despachos. Aqui vale destacar um ponto muito importante, que está presente tanto na resolução do CNJ quanto no Código de Ética dos Juízes Leigos, que é a subordinação do juiz leigo ao entendimento jurídico do juiz togado. Ou seja, qualquer decisão proferida pelo juiz leigo, seja durante as audiências ou o próprio projeto de sentença, tudo isso é, na verdade, o entendimento do juiz togado. Eu vou exemplificar para vocês. Quando eu era juíza leiga, eu, no início da semana, consultava a pauta de audiências e já analisava aqueles processos. Se tivesse alguma coisa que eu tivesse alguma dúvida, que eu nunca tivesse recebido uma orientação prévia sobre aquele assunto, eu já entrava em contato com o meu chefe, que no caso era o juiz togado, e relatava para ele a situação, mais ou menos, e já pedia algumas orientações, para que eu não chegasse despreparada à audiência. Já em relação aos projetos de sentença, em regra, a assessora e o próprio juiz me encaminhavam os modelos. Se tivesse algum processo muito diferente, eu entrava em contato com o juiz togado, descrevia para ele mais ou menos os fatos, as questões de direito e já pedia algumas orientações antes de elaborar o projeto. Depois, eu elaborava e encaminhava para ele. Se ele não concordasse, ele me devolvia com as novas orientações, eu refazia e encaminhava para ele novamente. Então, eu quero que isso fique muito claro, que todas as decisões, todos os projetos de sentença que são elaborados por juízes leigos
são subordinados ao entendimento do juiz togado. No final das contas, quem sempre decide é o juiz togado. Outro ponto importante que eu queria destacar é que no juizado especial, muitas vezes, a parte comparece desacompanhada de advogado. E então, nesse tipo de situação, é muito importante que você se apresente e informe que você é um auxiliar da justiça que está conduzindo a audiência sob a supervisão do juiz togado, que depois você vai elaborar um projeto de sentença, mas que esse projeto de sentença precisa ser homologado pelo juiz togado. E como se tornar um juiz leigo? Os tribunais são responsáveis por organizar os seus próprios processos seletivos. Esse processo seletivo pode ser composto de prova escrita, prova objetiva, prova de títulos, prova de sentença. Mas tudo isso fica a critério de cada tribunal. Os requisitos para se tornar um juiz leigo é estar inscrito na OAB e possuir mais de 2 anos de experiência. Em alguns processos seletivos, o edital vai trazer a possibilidade de que, por exemplo, o estágio de graduação seja contado como esse período de experiência. Outros editais vão exigir que a experiência seja posterior à colação de grau. Mas, via de regra, estágio de pós-graduação, desempenho de serviço ou função pública que seja privativa de bacharel de direito ou as atividades de magistério no ensino superior são sim contadas como experiência prática. E claro, a advocacia. O juiz leigo também precisa seguir algumas regras e tem algumas proibições. Dentre elas, a principal é que o juiz leigo fica impedido de atuar como advogado no juizado especial em que ele atua como juiz leigo. Ademais, caso o juiz leigo seja vinculado também ao juizado especial da Fazenda Pública, ele fica impedido de atuar no sistema do juizado especial da Fazenda Pública a nível nacional. Por exemplo, eu era juíza leiga numa comarca do interior de Minas Gerais, mas eu não poderia atuar como advogada em um processo no sistema da Fazenda Pública, ainda que fosse no Tribunal de São Paulo, por exemplo. As questões de suspeição e impedimento que se aplicam ao magistrado também se aplicam ao juiz leigo. Então, eu vou trazer aqui outro exemplo para vocês. Eu tenho uma ação contra o Facebook, então eu não podia realizar os projetos de sentença dos processos que eram ajuizados em desfavor do Facebook. E qual é a remuneração do juiz leigo? O juiz leigo ele só recebe por aquilo que ele produziu. Via de regra, a remuneração fica ligada somente à homologação dos projetos de sentença. Mas em alguns tribunais, os juízes leigos também recebem pelas audiências. Então, em regra, você só recebe pelo projeto de sentença homologado. E quais são as vantagens de se tornar um juiz leigo? Hoje, como advogada, eu tenho uma percepção muito diferente do que eu tinha antes de ser juíza leiga. Como o juiz leigo tem a oportunidade de participar da vivência do gabinete e de pensar como juiz, tudo fica muito diferente quando você vai analisar um processo. Então, hoje, quando eu vou redigir uma petição, eu sei separar muito melhor o que é importante e o que não é importante. Além disso, o juiz leigo está sempre atualizado sobre as decisões dos tribunais, quais teses têm sido aceitas, quais teses nem vale a pena tentar. É uma ótima oportunidade para se especializar mais como profissional. Analisando esses processos sob essa nova ótica, você também consegue identificar quais são os erros frequentes que as partes cometem e quais são as estratégias usadas que dão certo e que dão resultado. Um exemplo prático que eu sempre gosto de lembrar é a previsão do artigo 42, parágrafo único, que fala sobre a repetição do indébito em dobro. E em muitos casos, a parte se esquece de juntar o comprovante de pagamento e por esse simples motivo, uma prova que era muito simples de ser produzida, ela tem o pedido de restituição em dobro negado. Enfim, são detalhes assim que a gente passa a ficar muito mais atento. Outros pontos positivos é que você ganha muita autoridade e maturidade profissional. É uma excelente oportunidade para desenvolver a sua oratória também e a redação jurídica. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Leiam a Lei 9.099,
a resolução do CNJ e as resoluções internas do tribunal do seu estado. E se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixe de acompanhar a nossa página no Instagram, @juizesleigos.jus. E para quem quiser se tornar um juiz leigo, esteja preparado para atuar com empatia e equilíbrio emocional. Ser juiz leigo é muito mais que uma função técnica, é uma experiência transformadora. Você aprende sobre direito, você aprende sobre as pessoas e, o mais importante, você aprende sobre você mesmo, a lidar com situações difíceis, porque nas audiências não tem muito tempo para consultar, para pedir ajuda. Então, é uma experiência que vale a pena. E se é o seu sonho se tornar um juiz leigo, saiba que é plenamente possível. Basta se preparar com foco, disciplina e determinação. Então, mais uma vez, eu faço o convite para você me acompanhar lá no Instagram, no perfil @juizesleigos.jus. Lembrando que é um perfil que não é vinculado a nenhum tribunal de justiça. E qualquer dúvida é só me chamar lá que eu sempre respondo. Por fim, caso você vá fazer o processo seletivo do TJMG, eu já disponibilizei a lista de espera do método Futuro Juiz Leigo, foco total no TJMG. Esse é um método de estudos ativo, focado na resolução de questões de provas anteriores, além de direcionamento dos artigos mais estratégicos que provavelmente cairão nas provas. Permaneço à disposição para eventuais dúvidas. Agora a gente se encontra lá no Google Meet. E um abraço e até mais!